Salve, salve, saravá, faça-se a luz, seja bem-vindo ao canal André Caldeirão, Contatos com o Além. E estamos aqui hoje iniciando um novo quadro, como foi anunciado um pouco antes. Para quem ainda não viu o anúncio, que estaríamos divulgando deste novo quadro, do meu canal de pesquisas paranormais, que a gente faz aqui de TCI. Então vou estar iniciando um novo quadro, uma nova forma na qual vamos estar falando de filmes que tem a ver com o tema do paranormal, de comunicação com os espíritos, com outro lado, com outros seres, com outras dimensões. E estamos prestes a nos aprofundarmos nesse mundo, e tentarmos entender com a visão da realidade das pesquisas da TCI, do que esses filmes, que tem a ver com este campo, o que a gente pode observar e tá comparando, o que é real, o que não é real, como funciona com as minhas experiências e você contando de vocês também. E claro, sempre partindo numa visão espiritual das influências do outro lado. Se vocês quiserem também deixar filmes para a gente estar analisando e falar mais para frente, fazer um review desses filmes. E hoje eu vou estar começando a falar de um filme que eu adoro, assim, muito para mim, um dos melhores, number one, um dos maiores plot twists. Cara, para mim é incrível esse filme, eu vou estar falando, assim, é um clássico de 22 anos atrás, que me surpreendeu demais. Eu vou estar falando do filme incrível Os Outros. Há 22 anos, um grande clássico com a grande atriz Nicole Kidman. E vamos estar aqui analisando já ponto a ponto e como eu super indico quem não assistiu ainda. Quem não assistiu, não viu nada, eu vou estar falando as partes que você pode atender por enquanto. Por enquanto não tem spoiler, você pode assistir até aqui, tudo ok. E vamos lá. Primeiro passo que eu observei logo ao reassistir esse clássico de 22 anos que eu lembrava quase nada. Portas sempre fechadas, apercebendo que uma neblina forte, nas casas, ao redor onde eles estão nessa ilha, que é uma ilha entre o Canal da Mancha, a Inglaterra e a França. E lá justamente um local interessante e afastadíssimo, na qual eu não conhecia. O diretor, que é o Alejandro Amenabar, achei fantástico também as suas ideias sobre o filme e montagem, todo o elenco, claro que estreando com a grande Nicole Kidman. E já percebemos algo interessante, que logo ao chegar pessoas novas nessa casa, nessa neblina, assim, que tem todo ao redor dessa ilha, desse local onde eles estão, e vem 3 pessoas procurando trabalho, ou aparentemente já sabiam, Elas foram para lá e apareceram, lá sem mais nem menos, procurando trabalho. No qual a dona da casa, a Nicole Kidman, interpretando a Grace Stewart. Ela recebe esses funcionários, e ela chega já falando, olha, silêncio sempre, sem barulhos, pede maior silêncio para todos, cada porta que você entra, você tem que trancar, você tem que abrir uma e depois trancar outra, e você sempre tem que ter essa regra. Ela vem chamando a atenção para eles, olha, aqui tem cortinas sempre fechadas, não permitiremos que jamais nenhuma cortina fique aberta, todo cuidado é pouco, meus filhos têm alergia à luz, principalmente à luz do sol, eles ficam muito irritados, eles podem morrer e tal, ficam doentes, com bolhas, e tem todo esse cuidado, aí já começa a achar interessante. Eles sempre muito pálidos, e eles aviam, aqui a gente vive sem eletricidade, é só a luz de velas, já vivendo na época de 1940, e já imerso já na Segunda Guerra Mundial acontecendo, os personagens vivendo isso, E lá eles vivem meio que como se estivesse se escondendo de algo, da guerra. E eles já começam relatando que os antigos funcionários sumiram de forma sem entender nada, como sumiram, assim, do dia pra noite, não deixaram rastro, nada, não falaram nada com ninguém e simplesmente sumiram. E ela, a Nicole, e já perguntou, não, mas depois de um tempo, como é que vocês pararam aqui se eu pedi funcionários, coloquei na caixa, mas vocês, ninguém retirou, tinha que demorar dias para chegar lá e vocês chegaram aqui, como assim, Eles falaram, não, estamos procurando trabalho e tal, E a gente veio aqui, a gente queria muito, a gente já conhecia a casa, já trabalhamos para antigos patrões, a gente já conhecia aqui, a gente queria muito voltar para cá, a gente tinha um apego grande com o local, a gente veio aqui para conhecer e nos disponibilizamos a trabalhar, a oferecer emprego. Cada um trabalhava de uma forma, Tinha a dona, que preparava a casa, tinha a moça que tinha um problema de voz, que cuida da parte da cozinha, e o jardineiro. E já começa a se desenrolando a menina, uma das filhas, a Anne Stewart, fez um trabalho muito incrível, A atriz Alakina Man, inclusive a mãe, já falou, olha, preste atenção, a minha filha, ela fala coisas às vezes estranhas, não observa no que ela tá falando e tal, ela vê coisas, etc, não, tudo bem e tal, os funcionários bem tranquilos, bem neutros, E a gente percebe logo no filme que a menina vê fantasmas, E aí já começa a achar estranho, porque
Ok, uma casa no nevoeiro, numa ilha isolada, pessoas com cortinas sempre fechadas, só querem viver no escuro com luz de velas. À medida que o filme vai se desenrolando, eles começam a faxinar a casa, né? Enorme, a casa antiga, né? E descobrir fotos de pessoas, né? Que aparentemente dormindo. E começam a questionar, como assim dormindo, né? E aí a chefe dos empregados fala simplesmente, não, essas pessoas não estão dormindo, estão mortas. E aí ela, nossa, como assim? Olha e tal, como é que é possível isso, né? E aí, como é que as pessoas têm isso? Não, antigamente as pessoas tinham esse costume, né? A questão de cultura, as pessoas eram uma forma dela reviver, né? De se despedir da pessoa de uma forma legal, né? É a cultura antiga. E aí as coisas começam a acontecer aos poucos. Elas percebem que as coisas estão estranhas. A Nicole Kidman fica muito brava, né? Com os funcionários. Ele não pode esquecer, a porta tem que estar sempre trancada. Fechou uma, abriu outra. Fechou uma, abriu outra. Não pode, tem que seguir esse ritmo. E aí eles, não, tudo bem, tal, esqueceu uma cortina, não. E aí já as crianças têm problema com luz e começa aquela coisa, eu achar muito suspenso. E o que vai acontecendo, a menininha, né, começa a ver várias coisas estranhas, né, formas. Eu vi vozes e a mãe, não, isso não é coisa da sua cabeça, minha filha, eu não quero saber e tal. E a chefe das empregadas fala pra ela, olha, minha filha, não se preocupe, fala pra criancinha. A sua mãe só quer acreditar no que quer e que ela aprendeu, né, ou seja, se encaixa em muitas pessoas que hoje em dia são assim, né, são donas da verdade, elas não aceitam outras ideias, que existam coisas que estão fora do que ela entende, né, sempre, então... Se tá além do que ela entende, já considera que são demônios, são coisas ruins, não é bem assim. E aqui, a partir de aqui agora, eu já vou dar um pouquinho de spoiler, se você não viu ou quer ver, tudo mesmo assim, sabendo, então vamos lá. Percebemos que a mãe, né, à medida que a Nicole Kidman vai ouvindo essas vozes, né, durante os empregados, um comportamento um pouco estranho, já acha o comportamento deles estranho, né, o pai deles já sumiram, foram pra guerra, não voltou. Aparentemente o pai dele não vai voltar mais, porque foi um soldado que foi lutar, né? E à medida que a Nicole vai ouvindo barulhos na casa, ela começa a andar armada, né? Desconfiar de todo mundo, porque isso, porque aquilo, e fala pra criança não aceitar, que a criança conversa com um outro menininho que ninguém vê, ninguém nunca viu, só que tá na cabeça da criança, né? E briga, e você percebe que eles estão num estado de surto, né? Naquele ali, que pra mim, ali é como se já fosse um umbral. A partir de aqui vou estar dando um spoiler grande. Se você não quiser ver, pode sair do vídeo. Agora, se você quiser ver e ficar, eu já estarei aqui revelando. E o filme te surpreende de forma absurda, né? Com o tempo todo você começa a achar que tem alguma coisa estranha na casa, né? Que eles estão ali. E por que isso, por que aquilo? De repente, eles descobrem aos poucos que, na verdade... E aí eles descobrem o tempo todo que esses supostos fantasmas, na verdade... são os intrusos, que eles chamam, que os intrusos nada menos do que os vivos. Eles, na verdade, estão mortos, estão ali e estão sendo assombrados pelos vivos e nem sabiam que estavam mortos. Isso foi pavoroso, né? A mãe depois descobre, através de uma médium, né, numa mesa de psicografia, de que ela mesma as crianças, o que é muito triste. E entrou em surto, não, isso não aconteceu. Aquela história toda que é o maior plot twist, o que parecia ser o tempo todo, de repente não é final do filme. E agora vamos para a visão espiritual, paranormal sobre o filme. Sim, aí você percebe, na verdade, que há muita coisa parecida, né, do que acontece nas pesquisas, né? Eles já estavam mortos, eles não tinham medo dos vivos, né? Eles não queriam estar próximo à luz, o que incomoda muito os espíritos realmente que estão em estado de sofrimento, né? Também ocorreu ali uns espíritos que ficam presos em casas, né? Pela sua própria consciência, eles nem sabiam que estavam mortos, eles estavam imersos naquela situação, né? E as crianças ligadas à mãe, né, ficaram, ou até por controle da espiritualidade, né, ficaram naquele local e até ter a sua compreensão de consciência. Um dia, quem sabe, sair dali. Aí temos dois detalhes interessantes, né? Os antigos empregados voltam a casa, né, justamente para apego à sua antiga vida, apegado à sua antiga vida, seus antigos trabalhos, sem se desapegar daquela situação, né? E você vê que tem todo um nevoeiro ali ao redor da casa, muito interessante, né? E ela sai desesperada atrás e encontra até o marido depois desorientado esse nevoeiro, né? No qual o cara já tá, você percebe que ele não tá muito bem na cabeça, depois resolve ir embora, né? Abandona até os filhos e no final, apesar de saber descobrir a verdade, nem ela sabia, né? Isso acontece mesmo com os espíritos de ficarem atormentados, amortecidos, né? Sem nem lembrar direito o que aconteceu. A própria espiritualidade às vezes faz isso, né? Para o espírito poder ficar em paz, né? E ele entender seus processos devagar, porque a consciência tem que ir entendendo isso devagarinho. E você percebe que eles estão em estado de surto, no umbral, né? Assim, completamente sem entender, né? E os espíritos das crianças estão na forma de crianças, né? Também
que foram assim que desencarnaram e nem sabiam que foram. A menina sabia que aconteceu alguma coisa, né, que a mãe tinha batido nela antes, mas não sabia que tinha desencarnado, que continuou ali com elas, né? Depois eles vinham descobrir que existem 3 tumbas ao redor da casa, que são os 3 funcionários justamente mortos. E aí fica uma questão também, além de ser tudo isso interessante, né? Aonde estariam os antigos empregados, onde estariam aqueles? Porque elas encontraram várias fotos de pós-mortem, né, dentro da casa, ou seja, moraram muitas pessoas ali dentro, né, inclusive os atuais intrusos resolvem sair depois da casa, né, justamente por descobrirem que realmente tinha ali, né, que o filho deles falava com a suposta menina, que a menina também achava que era fantasma, o outro era fantasma, mas ele tratou de uma forma natural, que foi muito interessante depois, né, o que acontece realmente, as crianças têm mais sensibilidade, né, a gente percebe isso no mundo paranormal. E Os Outros, pra mim, é o melhor filme de suspense que eu já vi. Claro que tem muitos outros, não assisti todos, mas Os Outros marcou demais, e depois amei reassistir esse filme, super indico pra quem não viu ainda, tá? Veja, tem muito a ver com o que acontece nos padrões que a gente encontra por aí, né? Nas pesquisas paranormais, nas investigações. A questão do medo, cara, assim, é uma coisa que a gente ouve demais. E a questão do medo, né? Às vezes que os espíritos têm por aí também dos vivos, né? A gente vê muito isso aí por aí, né? Nas pesquisas através dos Spirit Box, eles falam muito, né? Com meus amigos, canais parceiros até, a gente vê muito por aí eles falarem. E não é só o medo lá de cá, é medo também do lado de lá, né? Porque muitos às vezes estão desorientados, eles não entendem muito bem como é isso, então a gente percebe que são padrões que se repetem, né? E claro, no meu modo de ver, existe sim a influência espiritual sobre a mente, né, desses filmes, né, as inspirações para que as coisas aconteçam. É claro que tem muita coisa ali, tem um pouco de fantasia, né? O poltergeist é bem exagerado, né? O mundo dos vivos se mistura muito com o mundo dos mortos, né? A gente sabe que é real, mas tem um pouco de fantasia também do filme, né? A quantidade de poltergeist que, os papéis rasgando, a mulher entrando em desespero porque lembrou daquilo que aconteceu, que aquilo não é verdade, não quer que as crianças descubram o que aconteceu de fato. E eles, mesmo sabendo de tudo, eles resolvem falar, não, essa casa é minha, eu não vou sair daqui. Mesmo depois do final do filme, né, eles resolvem ficar. O que leva a crer que foi um padrão que aconteceu com antigos donos da casa e que depois resolveram sair, né? Ou a espiritualidade encaminhou, ou eles foram libertos. Inclusive os antigos supostos funcionários que sumiram, né? Resolveram simplesmente do dia pra noite. As crianças até ficaram, pô, vocês vão nos abandonar, você vai nos abandonar? Aí os funcionários falaram, não, a gente não vai, mas os antigos foram assim, por que abandonaram, né? Será que eles foram embora, né? Sumiram, porque assim, aquilo, querendo ou não, é uma espécie de prisão que eles nem sabem, né? Então, em algum momento, eu acho que sim, houve um caminhamento, né, deles para um lugar melhor de tratamento, sim, na visão espiritualista da coisa. Espero que você tenha gostado dos outros, espero que você tenha gostado desse vídeo, do novo quadro, que eu tô muito empolgado, tô muito feliz de fazer esse quadro novo, né? Uma forma da gente unir tudo isso, né? Unir as pesquisas, unir a visão espiritual com a fantasia do que é real, né? O que é real, o que é a fantasia, né? E fazer uma mistura desses conteúdos, né? E tentar unir tudo, né? E fazer essa visão. Se você gostou dos outros, se você não assistiu, comenta o que você achou dos outros, a sua visão e também de que filmes também pra gente poder estar analisando, fazendo review dele. Claro, e filmes que vão sair também, por que não? Um grande abraço, não esquece de deixar o like e se você gostou, compartilhar, assine o sininho, se quiser virar membro, seja muito bem-vindo. Tchau, tchau!